Às 22h15 de uma fria noite de terça-feira, um grito rasgou o silêncio opressor da mansão Rezende. Na estufa particular, em meio ao perfume exótico de orquídeas raras, Leonardo Rezende, herdeiro de uma fortuna incalculável, jazia morto. Uma tesoura de jardinagem, prateada e elegante, estava cravada em seu peito. Para o experiente detetive Moraes, a cena não era um quebra-cabeça, mas uma linha reta. Todas as evidências apontavam para uma única pessoa: Sofia Alves, a jovem e silenciosa cuidadora do patriarca da família. Mas e se a cena do crime perfeita for, na verdade, a armadilha perfeita? E se a verdade não estiver nas impressões digitais, mas nos olhos da única testemunha que ninguém se importou em interrogar? A mansão Rezende não respirava. Ela vigiava. Aninhada na colina mais alta da cidade, era uma fortaleza de vidro fumê e concreto branco. Uma obra-prima da arquitetura modernista que parecia mais um mausoléu do que um lar. Naquela fria noite de terça-feira, 14 de junho, enquanto uma garoa fina e persistente beijava as vidraças, a mansão finalmente soltou um som. Não uma respiração, mas um grito. Um grito agudo, feminino e carregado de um terror tão puro que pareceu fazer o próprio ar congelar. O som ecoou pelos corredores de mármore travertino, passou por esculturas de bronze sem rosto e por quadros abstratos que valiam mais do que a vida de muitos, até se dissipar no silêncio opressor que era a marca registrada daquele lugar. Aos 22h15, a paz artificial da família Rezende havia sido estilhaçada. Na estufa particular, um santuário de vidro anexo à suíte master, Leonardo Rezende, aos 50 anos, herdeiro presuntivo de um império multibilionário, jazia de bruços sobre um canteiro de orquídeas raras. Seu terno de linho italiano, antes impecável, estava manchado por uma poça escura e crescente, e cravada entre suas omoplatas, com uma precisão quase cirúrgica, estava uma tesoura de jardinagem de aço inoxidável, cujo cabo de madeira polida brilhava sob a iluminação artificial. Para o detetive-chefe Otávio Moraes, um homem de 58 anos, cuja carreira fora construída sobre a cinza de tragédias alheias, a cena era quase poética, e isso o incomodava. Com mais de 30 anos no departamento de homicídios, Moraes aprendera que a morte raramente era poética. Era suja, caótica e desesperada. Aquilo ali, no entanto, parecia um quadro, uma instalação de arte macabra. Mas sua intuição foi rapidamente sufocada pelo peso esmagador das evidências que começaram a surgir uma após a outra, como peças de um dominó perfeitamente alinhado. A primeira peça foi a arma do crime. As impressões digitais, parciais mas claras, encontradas no cabo da tesoura, pertenciam a uma única pessoa, Sofia Alves, 26 anos, a cuidadora recém-contratada do patriarca da família, Eduardo Rezende. A segunda peça veio do jardineiro-chefe, um homem assustado que, durante o interrogatório preliminar, revelou ter ouvido uma discussão acalorada entre Leonardo e Sofia naquela mesma tarde. Ele estava gritando com ela. Algo sobre intimidade inadequada com o pai dele. Ela não gritou de volta, mas a ouvi dizer algo como: "O senhor não sabe de nada", com uma frieza que me deu um arrepio. Testemunhou ele. Mas a peça final, a que selou o caixão de Sofia, foi encontrada às 23h45, no humilde armário de metal de Sofia, no vestiário dos funcionários. Um cômodo cinza e funcional, que contrastava violentamente com a opulência do resto da casa. Os policiais encontraram um envelope pardo. Dentro dele, R$50 mil em notas de 100, ainda com a cinta do banco. Era o valor exato que Leonardo havia sacado em espécie naquela manhã para, segundo sua esposa, fechar um negócio de arte. Para o detetive Moraes e sua equipe, o roteiro se escreveu sozinho. Sofia, a empregada quieta e ressentida, aproveitou uma oportunidade para roubar o patrão.
Leonardo a pegou no flagra na estufa, o local mais isolado da casa. A discussão que o jardineiro ouviu foi o prelúdio do crime. Em pânico, Sofia agarrou a primeira coisa que viu, a tesoura de jardinagem, e o atacou. Era um caso clássico, quase um clichê. Simples, direto e, o mais importante, solucionável antes do amanhecer. A promotoria teria um caso ganho antes mesmo do julgamento começar. Enquanto a máquina da justiça começava a moer, ninguém prestou muita atenção na figura imóvel no canto da sala de estar principal. Eduardo Rezende, 80 anos, o fundador do Império. O homem cujo nome estampava edifícios e fundações estava confinado a uma cadeira de rodas de última geração, seu corpo traído por um derrame massivo há 2 anos. Sua mente, no entanto, permanecia uma lâmina afiada, presa em uma prisão de carne e osso. Ele não podia falar, não podia se mover. Sua única forma de comunicação era um tablet customizado, que agora estava sobre uma mesa de centro, esquecido e fora de seu alcance. Da sua posição, Eduardo assistiu a tudo. Viu o pânico coreografado de sua nora, Camila. Viu a movimentação frenética da polícia. E viu quando 2 oficiais uniformizados se aproximaram de Sofia, cujos olhos, normalmente de uma calma serena, estavam agora arregalados em um misto de choque e descrença. Ela não resistiu, não chorou. Apenas balançou a cabeça lentamente, como se não conseguisse processar a realidade absurda que se desenrolava. Eduardo tentou gritar, tentou mover um dedo. Nada. Apenas um som gutural, um ronco baixo escapou de sua garganta, um som que a enfermeira temporária prontamente diagnosticou como um acúmulo de secreções, antes de se aproximar para aspirá-lo. Ele fechou os olhos e a escuridão que o envolveu era mais profunda do que a da noite lá fora, pois ele era a única testemunha ocular. Ele havia visto o que realmente aconteceu na estufa. E a pessoa que a polícia estava levando algemada não era a assassina. Era a segunda vítima daquela noite. Mas como se prova a inocência de alguém quando sua voz está trancada no mais profundo dos silêncios? A pergunta que pairava, invisível e inaudível para todos, era devastadora. E se a cena do crime perfeita for, na verdade, a armadilha perfeita, montada com a precisão de um relojoeiro? E se a verdade não estiver nas impressões digitais, mas na memória de um homem que o mundo decidiu que não tinha mais nada a dizer? Nos dias que se seguiram à prisão de Sofia, a mansão Rezende foi envolvida por um luto performático, tão bem encenado quanto uma peça de teatro premiada. Garoa fina deu lugar a um sol pálido de inverno que iluminava, mas não aquecia, as paredes brancas da propriedade. Camila Rezende, a viúva, era a estrela do espetáculo. Vestida com um luto impecável de seda preta e com óculos escuros que escondiam mais do que revelavam, ela se movia pela casa como uma rainha em seu castelo de dor. Recebia telefonemas, aceitava visitas de condolências de sócios e socialites e dava instruções precisas aos funcionários sobre os arranjos para o funeral. Sua dor era pública, televisionada. Repórteres acampavam do lado de fora dos portões e, para a maioria, completamente convincente. A narrativa da empregada assassina foi um presente inesperado. Era uma história que a mídia devorou com avidez. A jovem de origem humilde, acolhida em um lar abastado, que trai a confiança de seus patrões da forma mais brutal possível. A história desviava qualquer suspeita que pudesse recair sobre a família, limpando o tabuleiro de xadrez de perguntas incômodas. Perguntas como quem, além de Sofia, se beneficiaria da morte súbita de Leonardo? Quem tinha dívidas de jogo que Leonardo se recusava a cobrir? Quem sabia dos casos extraconjugais que poderiam levar a um divórcio escandaloso e a perda de metade de uma fortuna? Todas essas perguntas foram varridas para debaixo do tapete grosso e caro da sala de estar dos Rezende. Enquanto o mundo exterior consumia a versão oficial, a atmosfera dentro da mansão era diferente. Era mais densa, mais fria.
Os funcionários, que antes se moviam com uma eficiência discreta, agora andavam nas pontas dos pés, trocando olhares assustados e sussurros nos corredores de serviço. Eles conheciam as dinâmicas da casa. Sabiam da crueldade velada de Leonardo, das crises de choro de Camila tarde da noite, dos medicamentos controlados que ela tomava como se fossem balas. Sabiam que Sofia, com sua calma e profissionalismo, era uma anomalia naquele ambiente tóxico. Ela não fofocava, não se queixava, apenas fazia seu trabalho. E ela havia conseguido algo que ninguém mais conseguira: criar um laço de comunicação com o temido patriarca, Eduardo. Mas agora, com Sofia fora e a ameaça de demissão pairando sobre suas cabeças, ninguém ousava questionar a narrativa. O medo era um capataz mais eficaz do que qualquer gerente. E no centro de tudo, como o olho imóvel de um furacão, estava Eduardo. Sua rotina, antes meticulosamente cuidada por Sofia, foi assumida por uma agência de enfermagem que enviava rostos novos e indiferentes a cada turno. Eles o tratavam não como um paciente, mas como uma tarefa. Drogavam seus curativos, administravam seus medicamentos e o posicionavam em frente à televisão, onde os noticiários repetiam a foto de Sofia com a tarja de assassina sobre os olhos. A frustração de Eduardo se transformou em uma fúria silenciosa que o consumia por dentro. Ele se tornou, nas palavras das enfermeiras, difícil. Recusava-se a comer. Durante as sessões de fisioterapia, seu corpo ficava rígido como uma tábua, mas eram suas tentativas de comunicação que mais desconcertavam a equipe. Ele aprendeu a usar o leve movimento que ainda tinha em seu pulso direito para bater ritmicamente na lateral metálica de sua cadeira de rodas. Toque, 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 toque. Um código. Morse desesperado que ninguém entendia. Quando Camila entrava em seu quarto para sua visita diária de 5 minutos, um ritual de falsa preocupação, os olhos de Eduardo a seguiam com uma intensidade predatória. Ele fixava o olhar na estufa, cuja porta agora estava lacrada com fita da polícia, e depois voltava o olhar para ela, estreitando os olhos. Uma vez, ele conseguiu derrubar um copo d'água da mesa de cabeceira no exato momento em que ela passava, forçando-a a pular para trás com um grito abafado. Para a enfermeira foi um acidente. Para Eduardo foi um ataque. Sua maior agonia, no entanto, era o tablet. Aquele dispositivo, sua única ponte para o mundo, sua única voz, havia sido confiscado como potencial evidência. A polícia o havia levado, mas considerando-o apenas um aparelho de comunicação para um inválido, o haviam jogado em uma caixa de itens não essenciais na delegacia, sem sequer ligá-lo. Eduardo sabia que o tablet continha mais do que apenas um aplicativo de texto para a fala. Continha seus diários, anotações sobre os negócios, sobre a família e, mais importante, continha os registros de acesso a um sistema de segurança que ele havia instalado secretamente. Um sistema que não era para a casa, mas para algo que ele valorizava muito mais. Enquanto isso, a única pessoa que ainda acreditava em Sofia era sua defensora pública, a doutora Ana Montenegro. Jovem, idealista e sobrecarregada de casos, Ana sentia um nó no estômago toda vez que lia o processo de Sofia. As evidências eram perfeitas demais. A confissão tácita do silêncio de Sofia durante o interrogatório não parecia a de uma culpada, mas a de alguém em estado de choque profundo. Ana decidiu fazer algo que a maioria dos advogados em sua posição não faria. Ela foi visitar a mansão. Sob o pretexto de entender melhor o ambiente de trabalho de sua cliente, ela conseguiu uma breve visita acompanhada por um policial. Foi durante essa visita que ela sentiu o frio na espinha. Foi quando ela cruzou o olhar com Eduardo Rezende. Ele estava na sala de estar, e quando a viu, seus olhos se arregalaram. Ele começou a bater na cadeira. Toque, 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 toque. O policial o ignorou. Mas Ana parou.
Ela se aproximou e, por um instante, sentiu que estava diante não de um homem doente, mas de um prisioneiro tentando lhe passar um mapa de fuga. Ele olhou para ela, depois para o corredor que levava ao seu quarto e depois para ela novamente. A mensagem era clara. Havia algo lá, algo que eles não tinham visto. Inspirada por aquela faísca de intensidade, Ana Montenegro fez o pedido que mudaria o curso de toda a investigação, a reconstituição do crime. Era um tiro no escuro, uma última tentativa desesperada. Ela não sabia o que esperava encontrar, mas sabia, com uma certeza visceral, que a chave para a inocência de Sofia não estava na cena do crime, mas na testemunha que todos haviam deixado para trás. A manhã da reconstituição do crime nasceu cinzenta e úmida, como se o próprio céu estivesse prendendo a respiração. A mansão Rezende, que nos últimos dias havia se tornado um palco para um luto silencioso, agora fervilhava com uma energia nervosa e contida. Viaturas da polícia alinhavam-se discretamente na entrada de paralelepípedos e a equipe forense, com suas maletas metálicas e expressões impassíveis, movia-se pela casa como fantasmas em macacões brancos. O detetive Moraes comandava a operação com uma impaciência mal disfarçada. Para ele, aquilo era um desperdício de tempo e recursos, uma concessão burocrática a uma defensora pública idealista demais para seu próprio bem. O caso estava em sua mente resolvido. O objetivo do dia era simplesmente cumprir o protocolo, fechar as pontas soltas e enviar Sofia Alves para a penitenciária feminina, onde ela passaria as próximas décadas. Camila Rezende, a viúva, estava presente, um requisito legal que ela cumpria com uma relutância dramática. Sentada em uma poltrona Luís XV, na sala de estar, ela levava um lenço de seda aos olhos a cada poucos minutos, um gesto de dor que, para um observador mais atento, parecia tão cronometrado quanto os bips de um monitor cardíaco. Sofia chegou em uma viatura descaracterizada, algemada, o rosto pálido e os olhos fundos, mas com uma faísca de dignidade que se recusava a apagar. Ao entrar na mansão que fora seu local de trabalho e se tornara o cenário de seu pesadelo, ela não olhou para a decoração suntuosa ou para os rostos curiosos dos policiais. Seus olhos procuraram uma única pessoa e a encontraram. Eduardo Rezende estava posicionado no canto mais distante da sala, sua cadeira de rodas estrategicamente colocada por uma enfermeira para que ele não atrapalhasse. Mas daquele ponto, ele tinha uma visão clara de tudo. Quando seus olhos encontraram os de Sofia, ele deu um leve e quase imperceptível aceno de cabeça. Não era um cumprimento, era uma confirmação. Eu sei. Eu estou aqui. Para Sofia, aquele pequeno gesto foi a primeira gota de esperança em um deserto de desespero. A reconstituição começou na estufa, o epicentro da tragédia. O cheiro de terra úmida e do perfume adocicado das orquídeas ainda pairava no ar, agora misturado com o odor químico dos reagentes forenses. Senhorita Alves, por favor, nos mostre exatamente onde você estava e o que fez quando encontrou o corpo, ordenou Moraes, a voz desprovida de qualquer emoção. Com as mãos ainda algemadas à frente do corpo, Sofia caminhou lentamente até o centro da estufa. Eu entrei por esta porta, ela começou, a voz um pouco trêmula, para verificar a umidade da Paphiopedilum rothschildianum do Sr. Eduardo, como eu fazia todas as noites. Foi quando eu o vi. Ele estava caído ali. Ela apontou para o local demarcado com fita amarela no chão. Eu me ajoelhei para checar o pulso. E então, eu gritei. Enquanto Sofia falava, a advogada Ana Montenegro não tirava os olhos de Eduardo. Ele havia sido levado até a porta da estufa e seu corpo, normalmente rígido, estava vibrando com uma energia contida.
Sua mão direita batia freneticamente no apoio de braço metálico de sua cadeira. Toc, 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 toc. O ritmo estava mais rápido, mais urgente. Seus olhos, no entanto, não estavam em Sofia. Estavam fixos em Camila, que observava a cena de longe, com uma expressão que se esforçava para parecer compadecida, mas que traía um nervosismo crescente em torno de seus lábios finos. Foi então que o comportamento de Eduardo mudou. Ele parou de bater. Com um esforço que fez as veias de seu pescoço saltarem, ele começou a mover a cabeça, uma habilidade motora que todos pensavam que ele havia perdido. Ele olhou para baixo, para a direita, para um vaso de cerâmica que havia sido derrubado durante a luta. Dentro dele, o que restava de uma orquídea rara, a mesma que Sofia havia mencionado, a Paphiopedilum rothschildianum. Seus olhos se arregalaram, e ele emitiu um som gutural, um uivo de frustração. Ele está tendo um espasmo. Tirem-no daqui, rosnou Moraes, irritado com a interrupção. Espere! Gritou Ana, correndo até a cadeira de rodas. Detetive, olhe! Ele não está olhando para nós, está olhando para a flor. Ana se ajoelhou ao lado do vaso quebrado. A flor? O que tem a flor? Está destruída. Ela olhou para Eduardo, implorando com os olhos por uma resposta que ele não podia dar. E foi Sofia, do outro lado da sala, quem conectou os pontos. Sua mente, livre do nevoeiro do choque inicial, começou a funcionar. A orquídea, o zelo de Eduardo por ela. Suas conversas silenciosas através do tablet, onde ele expressava sua paranoia de que alguém pudesse roubar ou danificar seu espécime mais valioso, um presente de sua falecida esposa. E uma frase específica que ele havia digitado semanas antes. Instalei um olho para vigiar meu tesouro, um olho que nunca pisca. A câmera, Sofia sussurrou, a palavra quase inaudível. O que você disse? Perguntou Moraes. A câmera! Sofia gritou, a voz ecoando na estufa de vidro. Ele instalou uma microcâmera para vigiar a orquídea. Ele me disse que era seu olho que nunca pisca. Deve estar no sistema de irrigação. O rosto de Camila Rezende se transformou em uma máscara de pânico puro. Ela deu um passo para trás, como se tivesse sido fisicamente atingida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhares se voltaram do rosto pálido de Camila para o vaso de cerâmica quebrado. A equipe forense, antes entediada, agora se movia com uma urgência renovada. Um perito se ajoelhou, examinando cuidadosamente os tubos de irrigação, que serpenteavam para dentro do vaso. Com uma pinça, ele remexeu entre a terra e as raízes expostas. E então, ele ergueu um objeto minúsculo, escuro, não maior que uma unha do polegar. Uma lente brilhava sob a luz da estufa. Um pequeno olho de vidro que havia testemunhado tudo em silêncio. A testemunha que ninguém, nem mesmo a assassina meticulosa, sabia que existia, estava agora na palma da mão da justiça. A questão que pairava no ar, mais pesada do que o perfume das flores, era aterrorizante. O que aquela pequena lente, escondida entre folhas e pétalas, havia registrado na escuridão daquela noite fatídica? A verdade estava prestes a ser revelada e prometia ser mais chocante e brutal do que qualquer um poderia ter imaginado. A sala de interrogatório da delegacia nunca parecera tão claustrofóbica. Normalmente um espaço estéril de paredes cinzas e móveis funcionais, agora estava carregada com uma eletricidade quase palpável. O detetive Moraes, a advogada Ana Montenegro e um promotor assistente sentaram-se em frente a um grande monitor, seus rostos iluminados pelo brilho frio da tela. Sofia estava sentada um pouco atrás deles, o coração martelando contra as costelas. No canto, um técnico de TI da polícia clicou em play.
A imagem que apareceu na tela era granulada, filmada de um ângulo baixo, mas perfeitamente clara. A estufa estava silenciosa, iluminada apenas pela luz ambiente da mansão. A gravação, sem áudio, tornava a cena ainda mais fantasmagórica. Um balé silencioso, prestes a começar. Por vários minutos, nada aconteceu. Apenas o balanço suave das folhas da orquídea. Então, às 22h03, a porta da estufa se abriu com violência. Leonardo Rezende entrou na imagem, o rosto contorcido em uma máscara de fúria. Ele segurava a tesoura de jardinagem, mas não como uma arma. Ele a brandia como um cetro de poder, um objeto para pontuar sua raiva. Logo atrás dele, Camila entrou, fechando a porta com um movimento rápido. Seu rosto, ao contrário do de Leonardo, não estava vermelho de raiva. Estava branco de uma fúria fria e controlada. A discussão silenciosa começou. Leonardo gesticulava descontroladamente, apontando a tesoura para Camila, depois para si mesmo, depois para o teto. Seus movimentos eram largos, teatrais, os de um homem acostumado a dominar qualquer ambiente pelo volume e pela intimidação. Camila, por outro lado, permanecia quase imóvel. Seus braços estavam cruzados, sua postura rígida. Ela o ouvia, ou melhor, o assistia a explodir com uma expressão de desprezo contido. Ele se aproximou dela, o rosto a centímetros do dela, a ponta da tesoura quase tocando seu peito. E foi aí que o balé se tornou mortal. Em um movimento que foi uma mistura chocante de velocidade, precisão e brutalidade, Camila agiu. Com uma mão, ela agarrou o pulso de Leonardo, que segurava a tesoura. Com a outra, ela desferiu um golpe rápido e certeiro em sua garganta com a ponta dos dedos, uma manobra de autodefesa claramente aprendida. Leonardo engasgou surpreso a guarda baixa por um instante. Foi o único instante de que Camila precisou. Ela torceu o pulso dele com uma força surpreendente, arrancando a tesoura de sua mão. Antes que ele pudesse sequer processar o que estava acontecendo, ela se moveu para trás dele e, com um único e poderoso impulso, gravou a lâmina inteira em suas costas, exatamente no ponto entre as omoplatas. Leonardo congelou por um segundo. Uma expressão de choque e incompreensão tomou conta de seu rosto. Ele olhou para baixo, como se pudesse ver a lâmina que havia perfurado seus pulmões. Então, seus joelhos cederam, e ele desabou para a frente, caindo sobre o canteiro de orquídeas, seu corpo pesado esmagando as flores delicadas. O que se seguiu na gravação foi o que fez um arrepio percorrer a espinha de todos na sala. Camila não gritou, não entrou em pânico, não correu para o marido caído. Ela permaneceu de pé por um longo momento, observando o corpo dele com uma calma aterradora, o peito arfando levemente. Então, com a precisão de uma cirurgiã limpando sua mesa de operação, ela começou a trabalhar. Primeiro, ela pegou um pano de jardinagem de uma bancada. Com cuidado meticuloso, ela limpou cada centímetro do cabo da tesoura, apagando suas próprias impressões digitais. Em seguida, ela caminhou até a mesma bancada e pegou um par de luvas de jardinagem que Sofia usava. Um modelo específico, com pequenas flores bordadas, que a advogada Ana Montenegro reconheceu imediatamente. Usando as luvas como uma barreira, Camila voltou ao corpo, agarrou a mão de Sofia, ainda dentro da luva, e a pressionou firmemente contra o cabo da tesoura que ainda estava cravado nas costas de Leonardo. A armadilha estava montada, mas ela não parou por aí. A câmera a registrou, indo até o corpo do marido, enfiando a mão no bolso de seu paletó e retirando a carteira e o envelope pardo com o dinheiro. Com uma calma glacial, ela saiu da estufa e desapareceu do campo de visão da câmera por exatos 3 minutos. Tempo suficiente, todos na sala sabiam, para ir até o vestiário dos funcionários e plantar o dinheiro no armário destrancado de Sofia. Quando ela retornou, seu trabalho final começou. Ela começou a destruir a cena, mas de forma seletiva. Derrubou alguns vasos, rasgou algumas folhas, mas evitou a área ao redor da orquídea que abrigava a câmera, um detalhe crucial que salvou a gravação. Ela estava criando a aparência de uma luta,
de um confronto caótico. Finalmente, ela desarrumou o próprio cabelo, rasgou uma pequena parte da manga de seu vestido e só então compôs seu rosto em uma máscara de terror. Ela abriu a boca e, embora a câmera não capturasse o som, todos na sala de interrogatório puderam quase ouvir o grito ensurdecedor que deu início a toda a investigação. Quando a tela ficou preta, o silêncio na sala era absoluto, quebrado apenas pelo som da respiração trêmula de Sofia. O detetive Moraes estava pálido, a arrogância de suas certezas iniciais completamente desfeita. Ele se levantou lentamente, caminhou até Sofia, tirou uma chave do bolso e, com um clique metálico que soou como um trovão, abriu as algemas dela. "Senhorita Alves, Ele começou, mas as palavras morreram em sua garganta. Ele apenas balançou a cabeça, um pedido de desculpas silencioso em seus olhos. Do outro lado do vidro espelhado, Camila, que havia sido trazida para a delegacia sob um pretexto, assistiu à sua própria performance macabra. Ao ver sua imagem na tela, seu rosto se desfez. A máscara de viúva enlutada não se estilhaçou. Ela derreteu, revelando o rosto de uma predadora encurralada. Seu choro começou, mas desta vez não era uma performance. Eram os soluços secos e desesperados de quem sabe que o jogo acabou. A justiça, que parecia cega, finalmente abrira os olhos. Guiada pela tecnologia escondida de um velho, pela insistência de uma jovem advogada e pela calma dignidade de uma mulher inocente. A verdade foi revelada de forma brutal e incontestável. Sofia está livre, mas o que acontece agora? Como a revelação impacta a família Rezende e, mais importante, qual é o destino final da conexão entre Sofia e o homem que a salvou do fundo de seu silêncio? A notícia da reviravolta no caso Rezende explodiu como uma supernova na mídia. A narrativa, antes tão simples e conveniente, se inverteu com uma velocidade estonteante. Camila Rezende, a viúva enlutada, tornou-se a viúva negra da alta sociedade. Seu rosto estampado em todos os portais de notícias, não mais com uma expressão de dor, mas com o olhar vazio e derrotado de sua foto de fichamento na polícia. A história que emergiu durante sua confissão, forçada pela evidência irrefutável do vídeo, era um conto sórdido de dívidas de jogo, amantes impacientes e um casamento que era, na verdade, uma prisão dourada. Leonardo havia descoberto a extensão de seus desfalques e ameaçara não apenas deserdá-la, mas expô-la publicamente. O assassinato não foi um ato de paixão, mas uma decisão de negócios fria e calculada. A mansão Rezende, antes um símbolo de poder e exclusividade, transformou-se em um circo midiático, seus portões sitiados por repórteres e curiosos. A família, antes intocável, viu seu nome ser arrastado na lama. O império que Eduardo construiu, com mãos de ferro ao longo de décadas, foi abalado até seus alicerces pelo veneno que crescera dentro de suas próprias paredes. Sofia Alves, por outro lado, passou de vilã a heroína relutante. Assediada pela imprensa, ela recusou todas as ofertas de entrevistas e contratos para livros. Ela não queria fama nem fortuna. Queria apenas sua vida de volta. Sua libertação foi silenciosa. Ela saiu da delegacia pela porta dos fundos, acompanhada apenas por sua advogada Ana Montenegro. Seu primeiro ato como uma mulher livre não foi celebrar, mas ir direto para a mansão Rezende. Ela não foi buscar seus pertences, mas para ver uma única pessoa. Ela encontrou Eduardo em seu quarto, olhando pela janela para o circo de mídia que se formara em seu gramado. A enfermeira de plantão tentou barrar a entrada de Sofia, mas um olhar severo de Eduardo a fez recuar. Sofia se aproximou da cadeira de rodas. Por um longo momento, os dois permaneceram em silêncio. Duas pessoas de mundos completamente diferentes, unidas por um fio de confiança tecido no silêncio. "Obrigada", Sofia sussurrou finalmente, a voz embargada. "Eu não teria conseguido sem o senhor." Eduardo olhou para ela, e pela primeira vez desde que Sofia o conhecera, havia um calor genuíno em seus olhos.
Com um esforço monumental, um esforço que exigiu cada grama de sua força de vontade, ele ergueu a mão direita, trêmula e instável, e a pousou sobre o braço de Sofia. O toque era leve, quase imperceptível, mas para Sofia pareceu o aperto de mão mais firme que já recebera. Era um gesto de gratidão, de respeito, de reconhecimento. Naquele momento eles não eram patrão e cuidadora. Eram dois sobreviventes. A história de Sofia Alves e o caso Rezende não é apenas a crônica de um crime e sua resolução. É uma reflexão profunda sobre preconceito, poder e a natureza da verdade. Quantas vezes, em nossas próprias vidas, não aceitamos a versão mais fácil dos fatos porque ela confirma o que já acreditamos? A sociedade estava pronta para condenar a empregada gananciosa, porque era uma narrativa familiar, uma que reforçava estereótipos e nos poupava do trabalho de olhar mais fundo. Este caso nos obriga a confrontar uma questão desconfortável. Quem são os verdadeiros invisíveis ao nosso redor? São as pessoas como Sofia, cujas vozes são frequentemente abafadas pelo barulho do poder e do privilégio? Ou são as pessoas como Eduardo, cujas limitações físicas nos levam a descartar precipitadamente sua inteligência, sua percepção e sua humanidade? A verdade, como esta história nos mostra de forma tão contundente, raramente grita. Ela sussurra. Ela se esconde nos detalhes que ignoramos, nos gestos que não compreendemos e nas pessoas que subestimamos. Sofia foi salva não por um sistema de justiça perfeito, mas pela conexão humana e improvável que ela se deu ao trabalho de construir. Ela se importou em olhar além da paralisia e viu a mente brilhante por trás dos olhos silenciosos. Em troca, aquele homem, que o mundo havia transformado em uma peça de mobília, moveu céus e terras de dentro de sua própria prisão corporal para lhe devolver a liberdade. A lição final da Mansão Rezende é que a verdadeira força não reside no poder de falar, mas na coragem de ouvir, especialmente aqueles a quem ninguém mais dá atenção. Histórias como a de Sofia nos lembram que a justiça pode ser encontrada nos lugares mais inesperados e que a verdade muitas vezes depende de quem está disposto a procurar por ela. Se você acredita que toda história merece ser investigada a fundo e que a voz dos inocentes precisa ser ouvida, inscreva-se agora em nosso canal. Clique no sininho para não perder nenhum dos nossos próximos casos, onde continuaremos a desvendar os mistérios e a expor as verdades que se escondem por trás das aparências.